que aconteceu então é que o Mbappé está lesionado e fora do jogo contra o Bayern de Munique lá no Parque des Princes, no Parque dos Príncipes, né? Ele ficará de fora na expectativa inicial por 3 semanas e deve retornar para o jogo de volta na Champions League. E o Yuri destacou aqui no Twitter do Eurofoot, né, que o pré-copa e o pós-copa do PSG parecem 2 temporadas distintas, porque a queda no nível coletivo e na inspiração dos jogadores é muito alta. E aí vamos ver como é que isso vai se refletir na Champions League, né? Só para mostrar isso em números, quando o PSG volta daquele retorno do pós-copa do mundo, né, acaba perdendo um jogo de 3-1 para o Lens, que faz uma boa campanha, já no mês de janeiro. Depois, no meio do mês, perde para o Rennes, né, que também faz uma campanha interessante aí, também na Ligue 1. E depois ainda consegue empatar por 1-1 com o Reims, agora no dia 29 de janeiro. E também alguns jogos que não deixou de ganhar, mas que teve um desempenho não muito encantador, né? Um desempenho questionável aí. Obviamente tem esse 7-0 contra o País de Cassel aqui, mas isso aqui era um clube na Copa da França, um clube da 5ª divisão, 6ª divisão francesa, uma coisa assim. Então é quase amador, né? Aí venceram de 7-0. Mas como é que tu vê essa fase do Paris Saint-Germain caindo bastante de desempenho nesse pós-Copa e possivelmente indo pro jogo mais importante da temporada, né? Porque obviamente a gente sabe que o PSG joga pela Champions, joga a temporada pela Champions, contra o Bayern de Munique sem o Mbappé. Cara, a gente comentava aqui antes da Copa do Mundo que, assim, o PSG tava tendo um desempenho fenomenal. O Mbappé, o Messi, o Neymar, os 3 estavam numa forma absurda. E a gente pensava, cara, mas beleza, todos eles estão motivados por causa da Copa do Mundo, tá? Especialmente o Neymar. E como é que vai ser depois da Copa do Mundo? Porque se sabia que, no máximo, apenas um deles conseguiria voltar como campeão do mundo, né? Poderia ser que os 3 voltassem sem ser campeão do mundo. Quem voltou campeão do mundo foi o Messi. Beleza, o Messi tá jogando bem. Mas, por exemplo, o Mbappé, ele deu uma quedazinha, acabou até se machucando. Esse jogo, inclusive, que ele se machuca, parece que jogaram uma praga nele, cara. Porque ele perde 2 pênaltis, perde um rebote do segundo pênalti debaixo da trave e depois ele se machuca. Vai acabar perdendo o primeiro jogo contra o Bayern de Munique. E o Neymar, em um dos primeiros jogos pós-Copa, ele é expulso, né? Lá no Parque dos Príncipes. E também, assim, jogou bem a última partida, depois teve uma sobrecarga muscular. Ele voltou a treinar hoje, tá? Vale salientar. E ainda não vai chegar a 100% para o primeiro jogo contra o Bayern de Munique, né? Já que ele tá voltando a treinar hoje, dia 6, e o jogo é daqui a 9 dias. Então, ele tem 9 dias para se recondicionar, se colocar de novo em um bom preparo para enfrentar o Bayern de Munique na França. E o time como um todo do PSG não tá bem, tá? Não são só as estrelas. A gente salientava, assim, que aquele esquema do Christophe Galtier, com 3 zagueiros, 2 alas e tal, tava conseguindo ir bem, tava conseguindo extrair o melhor dos 3 atacantes ali e tal, mas esse esquema voltou um pouquinho desconjuntado, né? Tanto que o PSG, mesmo nos jogos em que ele tem vencido depois da Copa do Mundo, ele não tem mais conseguido dar show, né? Que nem tava dando antes da Copa. Acho que, no geral, cara, a maioria das vezes tem sido o talento que tem resolvido, né? Talento do Hakimi, talento do Messi. Esse último jogo aí que eles venceram por 2-1, eles conseguem vencer com gol de fora da área do Messi lá pra fazer o gol da vitória. Então, eu acho que é preocupante, tá? Especialmente considerando que o Bayern de Munique foi avassalador nesse último jogo contra o Wolfsburg, né? Eles fazem 3-0 com 20 minutos de jogo, depois eles administram. O João Cancelo, cara, o João Cancelo parece que ele tá no Bayern de Munique desde a temporada passada, tá ligado? Porque ele encaixou muito bem, encaixou como uma luva, tá jogando demais lá, já deu 12 assistências. E o Sadio Mané tá voltando também, não vai conseguir jogar o primeiro jogo, mas deve estar apto pro segundo jogo. E o Bayern de Munique tá se recuperando. Então, o cenário para hoje, que eu diria, é que quem vai chegar melhor para esse primeiro jogo é o Bayern de Munique. Algo que é muito preocupante para o PSG. E vale dizer também que o Mbappé é um jogador de jogo grande. Ele é um cara que gosta de aparecer nesse tipo de partida. Ele já marcou gol contra o Bayern de Munique, já marcou gol contra o Borussia Dortmund, contra o Manchester City, contra o Manchester United, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, praticamente todos os times grandes da Europa. O Mbappé já foi lá e brocou um golzinho na Liga dos Campeões. Então você perder esse cara para o seu jogo em casa, que é o jogo que você tem que fazer o resultado, é extremamente preocupante. Na temporada passada, por exemplo, o PSG ele ia empatando em 0-0 com o Real Madrid, não empatou porque o Mbappé lá no último lance
consegue descolar uma jogada fenomenal e fazer o gol. Eu acho, cara, que sinceramente o Gauthier ele tem que pensar em, primeiramente, tentar não ser derrotado pelo Bayern de Munique. Porque se perde esse jogo no Parque dos Príncipes, cara, não vai conseguir buscar o resultado lá na Allianz Arena. Acho que o PSG tem que, nesse momento, colocar os pés no chão e chegar para essa eliminatória tendo um pouco de consciência do momento dele e do rival. Então tá. E se fosse cravar hoje, o que tu acha aí? Eu acho que o Bayern de Munique vai passar. Acho que o Bayern vai passar, sinceramente. Eu não tô botando mais confiança nesse time do PSG, não. Cara, seria uma coisa inacreditável os caras caírem de novo cedo na Champions com esse O elenco. PSG tem azar, né? Cara, que azar aqui, cara? O Real Madrid teve um azar do cacete na última Champions e ganhou, porra. E aí? Não, mas assim, eu tô dizendo que o PSG sempre pega pedreiro nas oitavas de final. Ah, mas tem que. Se quer ser campeão, não pode ficar escolhendo adversário, não, amigo. Então, dessa vez foi por incompetência deles, tá? Porque eles Passaram em perdem segundo o grupo. segundo. Exato, eles passam em segundo lugar no grupo sem saber da regra, porque o PSG ele não sabia que precisava fazer mais gols na Juventus para conseguir passar em primeiro. Eles achavam que já estavam passando em primeiro. E aí eles passam em segundo e caem contra o Bayern de Munique no sorteio, né? Porque estavam no pote 2. Mas Se eles realmente passam em complicado. primeiro, no lugar do Benfica, sabe quem que eles pegariam? Clube Bruges da Bélgica. Então, porra, não tem azar coisa nenhuma. Incompetência do Paris Saint-Germain, pô. Mas, assim, é curioso, cara, porque todo ano eles pegam um time complicado nas oitavas de final. Por exemplo, você pega o City, o Manchester City é o oposto. Toda temporada o Manchester City pega um time mais fraco nas oitavas de final. Toda. Tanto que o City... Cara, eu nem consigo me lembrar qual foi a última vez que o City caiu numa oitava de final de Champions. E geralmente eles passam pelas oitavas muito de boa, e aí nas quartas é que vão pegar alguma pedreira. É verdade. O Bayern de Munique também com muita sorte de pegar time pequeno nas oitavas, assim, né? Beleza.